Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. A igreja moderna é uma igreja que não possui vida devocional. Eu não encontro crentes que têm vida devocional. Pessoas que têm vida de oração secreta e particular. Eu fico boquiaberto ao andar com pessoas, ao estar em alguns estabelecimentos durante dias e semanas e notar que naquela casa de cristãos, naquela igreja ou com aquelas pessoas, não há um horário específico para oração secreta, não há um horário específico para estudo da palavra, e as pessoas também não jejuam regularmente. Eu pergunto a você, que tipo de pessoas como essas, ou melhor, que tipo de conteúdo, de mensagem, o que pessoas desse tipo têm para oferecer para você, a mim, a esse mundo perdido? Elas não têm nada. Então eu tenho notado isso. A igreja moderna, e muitos de vocês não têm vida devocional. Vocês não têm um lugar secreto de oração. Vocês não nutrem uma vida sistemática de oração e de estudo das Escrituras. Logo, o que vocês têm a oferecer por esse mundo caído? Se você não é um homem que passa dia e noite debruçado nas Escrituras, o que você tem para oferecer para sua esposa? Nada. Se você não é um homem que passa em oração diuturnamente, o que você tem para oferecer para sua família? Nada. Eu vos entreguei, Coríntios, o que eu primeiro recebi. Eu recebi, eu busquei, eu me alimentei, eu aprendi, me fortifiquei, me doutrinei, depois vos entreguei. E essa conclusão é inequívoca. Nós, a parte das Escrituras, a parte da oração, da graça de Deus, somos vazios, somos mortos, somos secos, e não temos nada, ou nenhum benefício para propor para qualquer um nesse mundo perdido. E me estranha ver isso. Durante os tempos que se passam, que sucederam na história da igreja, você vê que a oração secreta, o estudo da palavra e os jejuns regulares eram frequentemente observados, severamente, precisamente. Eu estive na Inglaterra, terra de John Charles Wesley. Ele foi um dos responsáveis pelo metodismo e observar o jejum das quartas e sextas-feiras. Quem na Inglaterra, na época de Wesley, não jejuava as quartas e sextas? Era um hábito trazido por ele. John Wesley se levantava todos os dias às 4 da manhã para orar até às 6. Orar e ler as Escrituras até às 6. Então esses homens iam diante de Deus, recebiam, se alimentavam. Mas o que está acontecendo é que a maioria de vocês não possuem vida devocional. Não possui um horário específico para oração particular, secreta. Nem um horário específico para estudar de 5 a 10 capítulos da Bíblia. E nem um momento especial para um jejum. Se você não é pessoa que tem uma vida devocional profunda, que você não assiste diante da glória de Deus, da face de Deus, e nem estuda esse livro, eu pergunto, o que você tem a oferecer para esse mundo? O que você tem para oferecer a esse mundo caído? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Acompanhe comigo aqui para você ver no Mateus capítulo 15. Mateus 15, verso 32. Marca aí, não sai daí. Mateus 15, 32. E chamando Jesus os discípulos, disse-lhe: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. E não
quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Fica com o dedo aí, não tira. Olha aí. Você está vendo? Uma multidão faminta. E os discípulos não tinham condição de alimentá-la. Não quero despedi-la em jejum. Ela tem que comer. Eles ficaram completamente indefesos. Da onde surgirá pão? Como alimentaremos uma multidão? Vejam só, eles não tinham nada para oferecer a eles. Nada para oferecer. Como que eles solucionam o problema? Vamos continuar. Mateus 14, verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Verso 18. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse toda a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e as multidões. Todos comeram e fartaram, e dos pedaços sobejaram, recolheram 12 cestos. Qual foi a solução? Jesus disse: trazei-nos. Eles tiveram que vir a Jesus. Jesus teve que multiplicar o pão deles. Por eles, não tinham alimento nenhum para dar para a multidão. Não tinham solução alguma para a multidão. Não tinham a cura, a resposta, o alimento. Não tinham. Estavam completamente indefesos diante da dificuldade da multidão. A solução foi o quê? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Trazei a mim. Venham a mim. E através de mim, eu multiplicarei esse pão. Essa é a figura daquele que não possui nada em si mesmo. E tem que ir a Deus e reivindicar o alimento, para que assim alimente a multidão. Note que os discípulos aqui é uma figura, é a nossa representação, a nossa inabilidade, incapacidade de oferecer qualquer coisa para qualquer um de nós mesmos. Nós nos deparamos assim: como acharemos pão para alimentar tanta gente? Eu não tenho recursos para ajudar essas pessoas, eu não tenho condição de curá-las, eu não tenho resposta para os seus problemas, eu não tenho pão para suas almas famintas, eu não tenho nada. E nós somos assim. Todavia a multidão não pode ser despedida em jejum. O ímpio não pode continuar na sua impiedade, o enfermo com as suas enfermidades. Jesus diz: dai a vós eles de comer. Vocês são os emissários, os comissionados, os missionários, os evangelistas. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Todavia, vocês estão sem o pão para dar a eles. Por quê? Porque esse pão só se consegue diante do trono de Deus. Porque esse pão tem que se receber da mão dele primeiro. Porque tem que se fartar desse pão primeiro, para que depois eu alimente. Então ele diz: trazei a mim, consigam de mim, venham a mim, estejam ante a mim, recebam de mim, para que depois vocês deem. Então eles foram até Jesus, ofereceram os pães, e então houve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você não nutre uma vida devocional, se você não está diante de Deus, você tem psicologia para oferecer, autoajuda, conselho da tataravó, folclore, lendas, contos, mas você não tem o trigo que veio do céu, o pão que veio do céu. Você não tem. O pecador se converte, o pecador sai do Egito, sai do pecado, ele não sabe para onde ir, ele precisa ser guiado, pastoreado, dirigido, aconselhado, discipulado. E quem vai fazer isso? Nós.
Mas o que você vai fazer? Quais direções você tem? Que revelações você tem? Que conclusões você vai extrair? Você não sabe. E o que você deve fazer? Se debruçar nesse livro, para saber como discipula alguém, como aconselha alguém que se converteu, alguém que está com crise no casamento, alguém que está com problema no lar, alguém que está se libertando das drogas, do homossexualismo, da prostituição. Você não pode dizer qualquer coisa, não pode dizer adivinhação do seu coração, você não pode correr o risco de falar por si próprio. Você tem que ir a Deus em oração, você tem que ir a Deus horas e horas, você tem que ir a este livro, que é a revelação de Deus, se nortear por ele, se alimentar dele, buscar as respostas dele, e depois dirigir o povo. Foi isso que Moisés fez. Olha o verso 3. Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor e chamou-lhe e disse: assim falarás à casa de Jacó. Assim falarás à casa de Jacó. Quando ele sobe, o que acontece lá? Chamou-lhe e disse, você viu? Chamou-lhe e disse, 2 pontos. Os 2 pontos vão marcar a revelação que Deus vai dar para Moisés. Moisés sobe, Deus então começa a ditar a Moisés o que ele deve falar. Assim dirás à casa de Israel. Moisés foi para ouvir o que Deus tinha para Israel. Moisés foi lá para saber quais direções ele tinha que dar, quais decisões ele tinha que tomar. Então, ao subir, Deus fala, Deus dita, Deus revela. Assim falarás. Então Deus dita. A mesma coisa, nós subimos diante de Deus para ouvir o que Ele tem, quais direções Ele dará, que decisões tomar, que caminho seguir. Nós nos debruçamos nesse livro, porque quando você lê esse livro, o livro diz: assim está dizendo o Senhor. Foi isso que Moisés fez. É isso que a multidão espera. Ela está aí fora desnorteada, ela está aí fora confusa, ela está aí fora acampada. Assim está sua esposa, seus filhos, sua casa. Por quê? Estão esperando direções da sua parte. Pastor, mas meu marido não me dá direção. É claro, ele não tem nenhuma. O meu marido não me ajuda a tomar decisões. A minha mãe não me norteia. É claro, não tem. E por que eles não têm? Porque eles não estão subindo no monte. Eles não estão gastando horas sobre esse livro. Por isso eles não têm a resposta que você precisa. Eles não gastam dias a fio em oração. Por isso eles não têm. Seus filhos seguem desnutridos, vazios. Você está notando? Porque a parte do Monte Sinai, a parte da sarça ardendo, a parte da glória de Deus, a parte da presença, a parte da vida de oração, a parte do estudo profundo da Escritura, nós não temos nada a oferecer, nada para oferecer a ninguém. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.